Discernimento espiritual da Bíblia. A Bíblia, que nos é dada como palavra de sabedoria espiritual, como revelações sobre o reino de Deus, deve ser discernida espiritualmente. Mas hoje, mesmo 20 séculos após a época do Mestre, alguns religiosos ainda tentam interpretar esta palavra oculta do reino literalmente e, é claro, falham. Existe um reino espiritual. Há também o Filho de Deus que discerne espiritualmente a natureza deste reino, as coisas de Deus, as leis de Deus, e que sabe como viver uma vida centrada em Deus. Este reino nunca pode ser acessado com a mente ou corpo humano, deve ser discernido espiritualmente. Se o reino de Deus fosse alcançado, se as coisas de Deus fossem compreendidas e se Deus fosse conhecido corretamente, não haveria nenhum dos males tão evidentes por todos os lados, nenhum dos pecados, nenhuma desumanidade do homem para com o homem, nenhuma das doenças. Com o conhecimento de Deus, tudo isso seria apagado, porque o conhecimento de Deus não deixaria nenhum traço de pecado ou doença. Abandonando o homem da terra. A declaração, meu reino não é deste mundo, João 18,36, estabelece muito claramente que há uma diferença entre meu reino e este mundo. Mais tarde, Paulo revelou que há dois homens, há o Filho de Deus e há o homem natural que não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Ele não as pode conhecer, porque são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não tem a capacidade de discernir espiritualmente. E assim é que estamos vivendo parcialmente no mundo dos sentidos, este mundo, e parcialmente no reino de Deus. Mas certamente, aqueles de nós que estão no caminho estão se esforçando para morrer para a nossa humanidade, para a criatura. Romanos 8:20. Para o homem natural, a fim de que possamos renascer espiritualmente como filhos de Deus, com discernimento espiritual. Para todos os buscadores sinceros, surge a pergunta: existe uma maneira de abandonarmos o homem da terra? Podemos morrer para isso? Podemos renascer do Espírito? Podemos abandonar o homem natural que não recebe as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, as curas de Deus e a graça de Deus, e podemos nos tornar os filhos de Deus, que são os herdeiros e co-herdeiros de Deus? Se acreditamos na missão do Mestre Cristo Jesus, devemos aceitar isso como uma possibilidade, porque foi para esse fim que o Mestre veio e nos ensinou. Ele veio aos pescadores e disse-lhes que deixassem suas redes, Mateus 4:20. Ele veio aos homens da terra e disse-lhes que deixassem seus pecados e doenças. Ele mostrou a eles o que fazer e como fazer. Por causa disso, sabemos que mesmo se começarmos a vida como este homem da terra, o homem natural, esta criatura, podemos em algum momento ou outro abandonar o sentido mortal da existência, o sentido físico finito, e alcançar a consciência de Cristo, a percepção espiritual, o discernimento das coisas de Deus. O reino é revelado por meio da meditação. O Mestre nos dá uma passagem da Escritura que pode muito bem nos iniciar em nossa jornada espiritual, mas precisamos nos lembrar conscientemente dessa passagem pelo menos uma vez por dia ao entrarmos em meditação. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Encontrar o reino de Deus não se realizará indo a lugar nenhum, porque o reino de Deus já está dentro de nós. Há quem acredite que essas palavras foram dirigidas aos seguidores imediatos de Jesus, mas acho que poucos de nós gostariam de acreditar nisso, porque se assim fosse, teriam sido apenas os hebreus dos dias de Jesus que teriam o reino de Deus habitando dentro deles. Nós, no entanto, aceitamos a palavra do Mestre como verdade universal, verdade que existia mesmo antes que Abraão existisse. João 8:58.
verdade que existirá até o fim do mundo, e por isso acreditamos que cada palavra do Mestre foi dirigida a todos aqueles que viveram por séculos antes dele e por todos aqueles que viverão até o fim dos tempos. Para começar, reconhecemos que aquilo que buscamos já está dentro de nós e aí devemos encontrá-lo. Em nossa busca pela verdade, devemos nos voltar para dentro para alcançar o reino de Deus. Muitos de nós já descobriram e mais ainda descobrirão que o reino de Deus é revelado por meio da prática da meditação ou da contemplação interior. O reino de Deus está dentro e é necessário, portanto, ir para dentro para que este reino seja revelado e que a faculdade espiritual de discernimento se desenvolva. A cada passo de nossa jornada interior, o Mestre aponta o caminho, admitindo Deus em nossa consciência. Quando fechamos nossos olhos e nos voltamos para dentro, deixamos o mundo externo sozinho. Deixamos de fora tudo que tem a ver com família, negócios, profissão, saúde ou riqueza. Deixamos de fora as coisas boas e as coisas ruins. Excluímos as imagens dos sentidos e chamamos à lembrança essa passagem do Mestre. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eu, o Cristo, o Filho de Deus. Eu, a presença de Deus. Eu, Emanuel, Deus conosco, fica à porta de nossa consciência e bate. Ao contemplar essa passagem, descobrimos por que 9 entre 10 orações feitas a um Deus separado e à parte de nós são completamente desperdiçadas e não atendidas. É porque, em primeiro lugar, Deus não está fora de nós ou acima de nós, mas, na verdade, dentro de nós, batendo a porta de nossa consciência. E o primeiro passo que devemos dar é admitir Deus em nossa consciência. Se quisermos construir uma vida plena, um ano satisfatório, um dia harmonioso, um negócio de sucesso e uma vida familiar feliz, não teremos sucesso sem a graça de Deus, sem a compreensão da presença de Deus. O Mestre revelou o profundo segredo de que o reino de Deus está dentro de nós, aguardando nosso reconhecimento e convite. Mas a menos que, neste momento, reconheçamos a verdade de sua revelação de que o Espírito de Deus está dentro de nós, como então podemos aceitar o passo seguinte e dizer: Senhor, estou ouvindo, entre. Nossa primeira tarefa no início da manhã, imediatamente ao acordar, é nos voltarmos para dentro e reconhecermos que eu, o Espírito de Deus, está na porta de nossa consciência e bate. E então convidarmos Deus a entrar e assumir o controle de nossa alma, mente e corpo, assumindo o controle do dia, da casa, da família e dos negócios. Tendo convidado a presença de Deus a entrar em nossa consciência, nossa atitude é de receptividade à palavra. Entregando o dia à onisciência e à onipotência. Visto que a natureza de Deus é onisciência, não precisamos dizer a Deus de quais coisas precisamos hoje, de que valor, para quem ou para quê. Deus é onisciente e, portanto, basta convidar Deus a falar. O Mestre revelou que Deus já conhece as nossas necessidades, por isso não é necessário apelar a Deus, contar-lhe ou pedir-lhe nada. Devemos seguir o caminho que o Mestre apontou e aceitar a verdade de que Deus conhece nossas necessidades. Deus conhece a necessidade deste dia, desta hora e deste momento, e a presença de Deus preenche essa necessidade. Em sua presença há plenitude de alegria, plenitude de vida, mas somente em sua presença. Onde está a presença de Deus? Parada na porta da consciência, batendo. Mas isso não é suficiente até que tenhamos trazido a presença de Deus conscientemente para dentro e nos rendido hoje àquela onisciência que é onipresente. Convidamos o Espírito de Deus para dentro e, visto que Deus é onipotência, não temos problemas a serem superados, nem pecados a serem apagados e nem doenças a serem curadas e nem medos a superar. Onipotência significa todo o poder, portanto, não há outros poderes.
Na minha presença não existem poderes negativos ou poderes malignos. Na minha presença, nenhuma arma levantada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Se tu me admites conscientemente em sua alma, mente e corpo, se vives e te moves e tens seu ser na consciência da minha presença dentro de ti, nenhum mal pode chegar perto de sua morada. Na presença de Deus está a plenitude. Mas se não começarmos o nosso dia com a presença de Deus, que direito temos de esperar plenitude ou cumprimento? Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Liberdade. Onde está esse Espírito do Senhor? Do lado de fora, batendo na porta? Sim. Até que nós, por convite, digamos: entra e fala, Senhor, o teu servo escuta. 1 Samuel 3:7. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e não vivemos mais por força ou poder, mas pela graça do Espírito de Deus. Quando assim reconhecemos a presença dentro de nós, quando convidamos esta presença para assumir o controle de nossa alma, mente, corpo, negócios, casa e família, estamos prontos para a experiência de realmente testemunhar que o Espírito de Deus vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos, Isaías 45:2, para preparar mansões, João 14:2, para preparar mansões para nós. Descobrimos que estamos vivendo cada vez menos pela força e pelo poder e cada vez mais pela graça divina. Esta é uma experiência que só nós podemos trazer para nós mesmos. A experiência de Deus é necessária. A Bíblia está cheia de verdades espirituais, cheia da palavra de Deus, que pode fazer de todas as nossas vidas a morada de Deus e revelar a plenitude. O Mestre indica o caminho quando diz: conhecereis a verdade, João 8:32. Ele não diz que outra pessoa conhecerá a verdade por nós. Conhecereis a verdade. E ele prova por seu ministério que o conhecimento da verdade pela graça de um mestre espiritual ou praticante pode ser uma bênção para nós, pois alguns de nossos males podem ser curados, alguns de nossos pecados vencidos e algumas de nossas deficiências removidas. Mas isso não preenche a nossa vida. Isso atende a uma necessidade temporária. A realização vem por um ato de nossa própria consciência. Só vem pelo convite que flui através de nós e convida o Espírito de Deus a entrar. Eu e meu Pai somos um, João 10:30. Mas se eu e o Pai somos um, como você e eu poderíamos ter todos os problemas que tivemos por esses tantos anos? O caminho infinito revelou que a mensagem perdida estava na palavra consciente ou percepção consciente. Todas as Escrituras revelam que é apenas em nossa aceitação de Deus, nossa compreensão consciente de Deus, nossa experiência real de Deus, que a presença de Deus funciona dentro de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos. Lucas 4:18. Jesus foi ordenado para curar os enfermos somente após a experiência de receber o Espírito do Senhor Deus dentro dele. Portanto, somos ordenados a viver espiritualmente como os filhos de Deus somente quando aceitamos e recebemos seu Espírito dentro de nós. E o Espírito de Deus está sobre nós. Aos seus discípulos, ele deu o mesmo conselho pouco antes de ascender, quando disse: permanecei na cidade de Jerusalém até que sejais dotados do alto. Lucas 24:49. Sem sermos dotados do alto, somos homens cujo fôlego está em suas narinas. Isaías 2:22. Não temos nenhuma bênção para levar ao mundo. Não temos nenhuma bênção espiritual para proferir. Não temos graça curadora para conceder. Não temos palavras de conforto. Isso só acontece quando a experiência real de Emmanuel é nossa. A experiência real de Deus conosco. A reconciliação.
Este homem natural de quem Paulo falou, a criatura, o homem da terra, este é cada um de nós, e este é todo mundo que já viveu, e este é todo mundo que viverá em seu senso de separação de Deus. É apenas quando, de uma forma ou de outra, somos direcionados a um caminho espiritual que começamos a entender que temos sido pródigos, vivendo separados e à parte de nossa herança espiritual, pensando que somos alguma coisa, e então, quando chegamos aqui, o caminho finalmente se revela a nós como sendo o caminho da reconciliação. Devemos nos reconciliar com Deus e reconciliar Deus conosco até que venha o relacionamento real de unidade. Considerando que havia Deus e o homem, por meio da reconciliação consciente, eu e o Pai somos novamente percebidos como um e não dois. Só então podemos dizer que Deus está conosco. Ou onde Deus está, eu estou. E onde eu estou, Deus está, pois somos um. Habitando na realização consciente dessa unidade, a reconciliação aconteceu. Deus e o homem tornaram-se um, e esse um é o que eu sou e o que você é. Nossos anos de busca são apenas anos de reconciliação, reconciliando-nos com uma vida vivida pelo Espírito em nós e como nós. Em certo sentido, é uma vida de entrega, porque estamos renunciando a uma crença universal de qualquer senso pessoal de grandeza e chegando a compreender a vida do ponto de vista do Mestre. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5:31. E eu de mim mesmo nada posso fazer. João 5:30. Mas então, em outro momento, referindo-se ao espírito em que vivia sua vida, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Se tentarmos entender a Bíblia literalmente, acreditaremos que Jesus estava declarando que ele era o caminho, a verdade e a vida, ou que ele era a ressurreição, ou que somente ele tinha carne que o mundo não conhecia. Aceitar isso é estar no triste estado do mundo que espera a segunda vinda de Cristo e sofre por sua ausência, apesar de o Mestre ser tão claro nesse ponto. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Não há espera pela segunda vinda, porque eu nunca nos deixou.